A nossa conversa de hoje é sobre a reforma da Previdência Social no Brasil. Quem está conosco é o juiz do trabalho, Zé Palmeira Sobrinho, aqui da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Norte, irá nos falar sobre essa proposta de reforma da Previdência Social. Zé Palmeira, uma satisfação mais uma vez recebê-lo aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. Um prazer também estar novamente aqui e para conversar sobre esse tema tão polêmico nos nossos dias, que é a da reforma da Previdência. Zé, falar de reforma da Previdência hoje, como nós poderíamos, digamos, historiar a Previdência Social no Brasil aqui, como ela foi conduzida até então e a necessidade dessa reforma agora? Bom, a Previdência Social no Brasil, ela tem início com a Lei Eloy Chaves, em 1923, mas ela foi instituída, em princípio, para os ferroviários, com a Caixa de Aposentadoria dos Ferroviários. Depois se estendeu a outros trabalhadores urbanos. E aí foi quando, na década de 30, houve a primeira reforma da Previdência que se tem notícia no Brasil, que foi a transformação das caixas de aposentadoria e pensão nos institutos. Instituto de Aposentadoria dos Bancários, Instituto de Aposentadoria dos Comerciários. Então, depois disso, nós tivemos outras reformas da Previdência, mais de caráter organizacional, como, por exemplo, na década de 60, em que houve a consolidação da legislação da Previdência Social, e também na década de 90, em que se foi extinto o INPS e tivemos a criação do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, e também tivemos as leis que regem as relações previdenciárias hoje, que são as leis de 91, a Lei 8.212 e a Lei 8.213. Bom, essa reforma da Previdência atual, ela dá num contexto de micro-reformas que já vinham sendo empreendidas pelo governo federal. Conte-se aí a 2013 com a criação do FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência do Tudo isso Servidor. dentro da Previdência Social. Da Previdência Social. E também a reforma que foi feita o ano passado, que criou o fator progressivo como alternativa ao fator previdenciário. De todo modo, essa reforma mais recente, ela vem num contexto político de ruptura, inclusive baseada numa ideia de que há um déficit previdenciário, e de que há um choque demográfico que vai impactar a população brasileira e que, em razão disso, esse novo governo, ele empreendeu medidas duras, ou tentativa de mudanças até, eu diria, drásticas para o perfil do sistema de previdência no Brasil. Agora, analisando, doutor Zé, o senhor acha que, tendo em vista a previdência que existia, o fator previdenciário, todas aquelas questões ali colocadas, era necessária realmente uma reforma? Já se fazia necessário, assim, digamos, uma reforma na Previdência hoje? Olha, ninguém nega que há sempre a necessidade de ajustes no sistema previdenciário, até para se promover o equilíbrio financeiro e atuarial. Agora, não havia necessidade de reformas tão drásticas de modo a mudar... Como está sendo proposta. Como está sendo proposta, de modo a mudar, inclusive, o perfil do sistema de previdência, que vinha sendo mais um perfil solidário e de inclusão previdenciária, e que nós estamos caminhando com a PEC 287 para um perfil de exclusão, inclusive um perfil de mudança do sistema de solidariedade para um sistema de capitalização. É o que aponta. Eu digo sempre que a mudança do sistema, ela vai sendo construída ao longo do tempo. A Previdência, antes de ser privatizada, ela se torna privatizável, e é essa a ideia central da PEC 287, criar as condições necessárias para uma futura privatização, ou seja, para que ela se torne objeto de exploração pelo mercado privado. Que era uma questão que eu queria levantar. Que tipo de reforma é essa? Bom, diferentemente das outras reformas que nós tivemos, que foram reformas paramétricas, ou seja, reformas de ajuste, essa reforma, ela dá todos os sinais de que se trata de uma reforma estrutural. Uma reforma que ela rompe com o modelo beveridiano, ou seja, aquele modelo de solidariedade que se articula com a assistência e com a saúde,
para ser um modelo de mercado. E qual é a evidência que essa PEC 287 sinaliza no tocante a essa reforma estrutural? É o período de carência. Enquanto que nós temos na lei atual um período de carência de 180 meses, né, ou seja, é o número de contribuições exigida para que um trabalhador ele venha a se aposentar por idade. No novo modelo, esse período de carência passa a ser de 300 meses, ou seja, de 25 anos. Um período de carência que é mais rigoroso do que o período de carência exigido no mercado privado pelas administradoras dos fundos de pensão no Chile, que é de 250 meses. Então, se a exigência passa a ser maior do que a que é feita por um fundo de pensão privado, isso significa que nós estamos caminhando para uma ruptura do modelo de solidariedade e também para a criação das condições de uma futura privatização da Previdência. E quais seriam os aspectos que o senhor destacaria desta reforma que, na verdade, assim, vão na contramão da própria história, né? Bem, o modelo de previdência que está sendo desenhado pela PEC 287 prevê mudanças a começar na aposentadoria por idade, né? Então, nós hoje, atualmente, nós temos uma aposentadoria por idade de 65 anos para o homem e 60 para a mulher, né? E, paralelamente, temos também a aposentadoria por tempo de contribuição, que é de 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos para o homem. Com as inovações da PEC 287, o governo propõe que todas as aposentadorias sejam aos 65 anos. Com isso, se extingue a aposentadoria diferenciada da mulher aos 60 anos, se extingue a aposentadoria diferenciada do trabalhador rural, né, que hoje o homem se aposenta aos 60, a mulher aos 55 anos, se extingue a aposentadoria diferenciada do professor, né, o professor também que tem uma aposentadoria por tempo de contribuição diferenciada, né, então o homem aos 30, e se coloca aí tudo num patamar de aposentadoria por idade aos 65 anos, exigindo-se como contribuição, no mínimo 300 meses de contribuição, né, o que dá equivalente a 25 anos. Né? Então, e uma outra inovação que é muito dura em relação a isso diz respeito à renda mensal inicial dos benefícios. Hoje, para um aposentado ele obter uma renda mensal integral do benefício, ele vai ser calculado 80% dos maiores salários de contribuição de todo o período básico de cálculo, né? E com isso, se ele conseguir hoje atingir o fator progressivo 85-95, ou seja, 85 pontos para a mulher, 95 para o homem, e como é que é essa sistemática de pontos? É a soma do tempo de contribuição com a idade. Então, se o homem ele tem 60 anos e 35 de contribuição, ele já se aposenta aí com a integralidade da sua média dos salários de contribuição. Isso é o que estava valendo, né? O que está ainda vigente hoje. Com a PEC, isso muda, porque com a PEC ele vai receber 51% da média dos salários de contribuição, né, mais 1% por cada ano de contribuição. Isso significa que ele terá, para ele ter a integralidade, ele precisa ter 49 anos de contribuição, né, de modo que quem começar cedo dificilmente vai conseguir se aposentar aos 65 anos, salvo se tiver aí 49 anos de trabalho ininterrupto, isso que só se consegue num país de pleno emprego, mas a gente sabe que o pleno emprego é sazonal, você não vai conseguir 49 anos ininterruptos de fixidez numa relação de trabalho. E ainda essa dificuldade é maior porque a tendência é que os jovens entrem no mercado de trabalho cada vez mais com uma idade mais elevada. Na Europa hoje a média de inserção do jovem no primeiro emprego se dá aos 25, 26 anos. Né? Aqui no Brasil a tendência é essa, porque é uma demanda do mercado, a qualificação. Então o jovem tende a passar mais tempo
se qualificando, indo para a universidade, né, para poder depois entrar no mercado. Então, essa dificuldade que ele vai ter ao entrar numa idade mais avançada no mercado de trabalho e ter que passar 49 anos para obter uma aposentadoria integral, isso vai resultar que ele só venha a obter a aposentadoria já perto ali dos 70 anos, né, o que vai ser um fator de desestímulo, inclusive, para a manutenção no sistema de previdência pública. Doutor Zé Palmeira, mas um assunto que nós queríamos conversar também era sobre esse déficit da Previdência. O déficit é esse volume todo que é tão propalado pelo governo, até assim, como justificativa até para se fazer essa reforma da Previdência, mas é uma pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho.